Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta nesta noite de terça-feira, 12 de maio de 2020, é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Agora, aproximadamente em São Paulo, em horário de Brasília, são 20 horas com 8 minutos. Esta é uma transmissão ao vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, para toda a terra. Deus vai falar agora conosco o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus, amados irmãos e irmãs e ouvintes. Mas muitos não querem ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para falar, né, meus irmãos? Porque, como diz a Bíblia, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Deus. Porque vivemos nos tempos de apostasia, que Paulo também profetizou, usado por Deus, que chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Hoje vai dar mais o início da pregação agora, do Apocalipse capítulo 6, louvado seja Deus, ensinado pelo Espírito Santo, né, meus irmãos? Porque a Bíblia diz em 1 João 2, verso 27, que não precisa que ninguém vos ensine, porque nós temos a unção do alto. Porque Jesus, diz a Bíblia, em São João 14, verso 26, que o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra a vocês. O apóstolo São Tiago também diz, em Tiago 1, verso 5, quem quer sabedoria, peça para Deus. Mas vivemos nos tempos difíceis, irmãos, onde as pessoas, poucos irmãos e irmãs, são cheios do Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo é levado pelo que o irmão ou a irmã prega, pelo que o pastor A, B prega. E não podemos ser assim. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, através da leitura da palavra, e o Espírito Santo nos dá a interpretação. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Nós vivemos nos tempos do fim, tempos difíceis, onde o cumprimento profético tem se cumprido, não somente nos sinais cataclísmicos e sinais econômicos, mas também sinais internos, apostasia, falsos profetas e engano religioso. Então, meus irmãos, nós temos que seguir Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lembrando que o irmão Emerson Nunes prega aqui o Apocalipse, não é baseado por escolas teológicas, nem por interpretação de escola A, B, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, meso-mid-tribulacionista, milenista, não. Nós pregamos pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com as Escrituras, como Jesus nos ensinou. Jesus, quando veio nessa terra, que trouxe consigo o Evangelho, o povo simples se admirava de Jesus, porque eles mesmos diziam: esse prega diferente dos escribas e dos fariseus, como com quem tem autoridade. Tá vendo? Porque diferente dos escribas e dos fariseus, porque Jesus pregava de uma maneira simples, que todos podiam entender, com amor, com paz, com autoridade contra os demônios, curando os enfermos, tanto enfermidade literal no corpo e também a enfermidade espiritual, chamando a eclésia, chamando os povos para fora daquelas regiões e seitas pagãs, daqueles homens que se autotitulavam mestres, doutores, que tinham conhecimento somente em sabedoria humana, mas não tinham o poder do Espírito Santo. Como Paulo pregou, a sabedoria e o poder do Evangelho não consistem em sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito Santo de Deus. Então essas pessoas que pregam por meio de achismo,
por meio de interpretações equivocadas, devido ao relativismo criado pela mente dos homens, que causam divisões, guerras teológicas. Cada um tem a sua interpretação, o pluralismo tem entrado na mente de muitos, delíriam acerca de questões, de contendas de palavras, cheio de porfias, invejas, blasfêmias ruins e suspeitas. E o Senhor Jesus, que fala com teu povo, quem tem o Espírito Santo, recebe, porque quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. E só quem tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz, somente os crentes fiel, que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, branqueadas suas vestes, que é regenerado por Deus, aqueles que é separado do mundo, que está na santificação, não somente do corpo, das vaidades, separado das vaidades, do mundanismo, das coisas profanas, da porta larga, mas também ele é um cristão santificado no Espírito, que tem um Espírito Santo de Deus em discernir uma pregação, uma revelação, uma profecia, se ela tem respaldo bíblico e interpretação correta com as Escrituras Sagradas. E uma alma pura, limpa, mansa, pacífica, que mesmo diante das afrontas, mesmo diante das perseguições, louvado seja Deus, nós somos manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, meus irmãos, Jesus, ele nos ensinou em Mateus 13, verso 13, por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam, com os olhos ouçam, com os ouvidos compreendam, com o coração se convertam, e eu os cure. Então a cura vem através da pregação da palavra. Paulo diz, diante da apostasia que viria, devido aos espíritos enganadores se infiltrando nas igrejas bíblicas, alguns deixariam a fé cristã, causando rebeliões. Mas o versículo 5 de 1 Timóteo 4, ele diz, é pela palavra de Deus e pela oração que vós são santificados. O profeta Isaías, no capítulo 8, verso 21, ele diz, esse povo só chegará a alva, com a lei e o testemunho. Com a lei e a pregação do evangelho, o testemunho compreende Marte. Muitos Deus vai purificar até mesmo no leito, com perseguição, pelo fogo da aflição, para lembrar de Deus. Meus irmãos, porque Deus diz que eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo. Então, meus irmãos, abra a Santa Bíblia, louvado seja Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 1. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler até o 8. Amém? Glória a Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 1. Glória a Deus, glória a Jesus, que diz assim, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu o cavalo, outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra.
e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem ver. E olhei, eis um cavalo preto, o que sobre ele estava sentado, e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem e vê. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Somente até aqui. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, contempla agora, meu Pai, a cada irmão, irmã e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, que estão acompanhando, meu Pai, que vão acompanhar esta pregação através dessa transmissão, ó Pai, ao vivo, de áudio, meu Pai. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque andamos por fé e não por vista. Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, fale conosco, que teu reino avance, que nós diminua e o Senhor cresça. E que a cada alma, ao ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo a convença ela a abandonar os seus pecados, transformando, regenerando, fazendo com que eles não só parem de fazer as coisas que eles faziam no passado, mas deixem de gostar de fazer, que suas vestes sejam branqueadas pelo seu precioso sangue, Senhor Jesus, e eles se tornam um cristão fiel, seguidor de Cristo, pregadores do Evangelho, e com seus nomes escritos no livro da vida. Amém. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, peço a atenção de todos, você que está no seu lar, na sua casa, pare o que está fazendo agora e foque na palavra de Deus com atenção. Deus diz na sua palavra que o Senhor Deus está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. A voz aqui é do irmão Emerson, mas a palavra para ser pronunciada no abrir e fechar dos meus lábios vem do céu, vem do Espírito Santo. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E somente quem está com o coração voltado para Deus agora, que quer vir ao arrependimento, vai compreender essas humildes palavras do Espírito Santo de Deus, que transforma, regenera e salva através do poder do sangue de Jesus Cristo. Queridos irmãos, continuação dos textos, capítulo 4 e 5 que já lemos, agora começamos aqui no capítulo 6. Diante da festa do céu, no céu, pela vitória de Cristo na cruz, através da sua morte e ressurreição, Jesus passou 40 dias, teve muitas testemunhas oculares que viram Jesus. Jesus, antes de se ascender ao céu, lhe ensinou mais uma vez a sua igreja, os seus discípulos: ide pregar o evangelho por todo o mundo, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, e esses sinais seguirão aos que crê. E também ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não estava dando nenhum adeus à sua igreja. Ele foi para o céu preparar lugar, mas virá outra vez. E como ele diz na sua palavra, que ele não deixará nós órfãos, mas deixou o Espírito Santo convosco. E esse vos ensinará todas as coisas da minha palavra. E os anjos do Senhor ali aparecem para a igreja primitiva e diz para os apóstolos, para o começo da igreja: esse mesmo Jesus que se viste subir aos céus, ele voltará outra vez. E ali só estava somente a igreja de Cristo, somente o povo de Deus. E nesse momento que Jesus se ascende aos céus, aqui agora o apóstolo João, ele tem o privilégio de ter essa linda visão. Diante da revelação de Deus, que o Senhor Jesus revela para ele, as coisas que aconteceram,
as que Jesus passou pela revelação da exortação e elogio a 4 igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, elogio e exortação, e somente elogios à igreja de Esmirna e Filadélfia, a igreja que tem a chave de Davi, a igreja do amor de Deus, aleluia, e exortação à igreja de Laodiceia, somente exortação. Também que essas igrejas hoje é a atual Turquia, mas também é uma revelação profética para todos os cristãos de todas as épocas que se enquadrar conforme essas igrejas. Louvado seja Deus, Deus tem exortação, elogio, somente elogio e exortação às igrejas carnais desse século. Depois disso, diante da perseguição política, da perseguição ecumênica, de seitas, de heresias, João preso em Patmos, sofrendo a dor do luto, sofrendo angústia, aflição. Jesus agora revela o oculto escondido para ele, porque o Apocalipse, ele é o livro atual, ele é o livro pertinente, ele é o livro oportuno, ele é o livro também desta época. Então agora, o livro do Apocalipse vai contar a história, desde o Antigo Testamento, os acontecimentos. Jesus vai revelar o oculto escondido, a luz no final do túnel, o levantar das cortinas, o abrir do véu, descortinar do véu, levantar do véu e abrir das cortinas. Louvado seja Deus, revelar também o futuro, que ele diz: escreva as coisas que tem vistas, que são e a que depois destas de acontecer. Ele é arrebatado aos céus, e ele tem uma visão. Então, diante da ascensão de Jesus ao céu, louvado seja Deus, João tem o privilégio de ver a festa no céu, os júbilos dos anjos, dos 24 anciões que representam o Evangelho de Deus, dos 12 patriarcas do Antigo Testamento que pronunciou a voz profética, confrontando o pecado, a vaidade, anunciando a vinda do Messias na sua primeira vinda, e também o Evangelho da nova aliança, dos 12 apóstolos, da que deu a remanescência pelo poder do Espírito Santo, a pregação do Evangelho através dos apóstolos, e se segue até hoje, todos em festa no céu. E também, louvado seja Deus, os anjos, querubins, louvando. Então Jesus, quando se ascende ao céu, ele pega o livro selado da mão de Deus. O remetente, que é o Rei Jesus, Rei nosso Deus, entrega ao destinatário Jesus, e só ele pode abrir os selos. E diante do pranto, do choro, que ali está no céu, João chorando porque ninguém era digno de abrir o selo, ele é consolado pelo ser celestial, para ele não chorar, porque Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a raiz do amor de Deus, ele tem direito de abrir. E aqui onde chegamos agora, os selos que Jesus vai revelar, porque usa também uma forma, uma figura de linguagem, uma força de expressão e também alegórico. Louvado seja Deus, para que João possa entender o que Deus tem a revelar para ele, para que ele passe para o povo de Deus diante das pregações. Os cavalos na época, louvado seja Deus, era o meio de transporte mais veloz da época. E tinha como uma mensagem rápida transportar do império ao povo. Então isso tem um significado, que Deus, o Senhor Jesus, tem uma mensagem rápida a entregar ao seu povo. E também aqui é uma interpretação, louvado seja Deus, do que Jesus já tinha revelado para ele, no Monte das Oliveiras, não só para ele, mas para todos os apóstolos. Então, João agora tem mais um privilégio de ver o Cordeiro que pegou o livro selado da mão de Deus, e ele é digno de abrir, se ascendeu aos céus, e agora é digno de abrir o futuro. Agora, como diz no Apocalipse 4, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta. Jesus é a porta estreita, a porta da esperança. Ele que vai revelar agora. Só ele tem o direito, louvado seja Deus, de falar, de revelar o que está oculto.
Porque como Jesus já mostrou para ele o poder da sua onisciência, com olhos de fogo, a pureza do cabelos brancos, das vestes compridas, o cinturão de ouro, a postura de Jesus, aleluia, a firmeza de Jesus é valiosa como ouro, aleluia, e os pés de fogo, a onipresença e também juízo de Deus. Então, havendo aberto o cordeiro, um dos 7 selos, olhou, ouvi um dos 4 animais que dizia, em voz de trovão, vem ver, que compreende aqui o querubim. E olhei e vi um cavalo branco, que estava sentado sobre ele. E tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. João agora tem uma visão de um cavalo branco, que muitos interpretam esse cavalo branco dizendo que é Jesus e que é o Evangelho por causa da cor branca. Não se engane, porque Jesus já tinha revelado aos seus apóstolos, de maneira alguma que ninguém engane vocês, porque virão muitos em meu nome, dizendo sou eu e que o tempo está próximo, e enganarão a muitos, com grandes sinais e prodígios se capazes, até mesmo os escolhidos. Olha bem que esse cavalo branco é diferente do cavalo branco do Apocalipse 19, que Jesus vem montado no cavalo branco, com a espada na mão, que tem o significado do poder da palavra de Deus. Esse aqui, ele vem com arco na mão, vitorioso para vencer, e foi-lhe dado uma coroa de rei. O que compreende essa explicação que Jesus, ao abrir o selo, está mostrando para João? Aqui se significa o espírito do anticristo. Presta atenção que Satanás, Jesus está revelando para João que Satanás, ele é astuto, sagaz, mentiroso, e de alguma forma ele quer copiar as coisas de Deus com uma oposição contra Deus. O cavalo branco é o espírito enganador, que já vem atuando desde as épocas, Jesus está mostrando para ele, desde as épocas antigas, quem está por trás de todo aquele engano de seitas e heresias. Por que vitorioso e tinha uma coroa como de rei? Porque ele vai ser um rei que vai reinar sobre o império mundial da besta. Porque ele faz uma imitação parecida de Deus, mas ao contrário. Presta atenção que o rei Davi, quando ele foi ungido a rei pelo profeta Samuel, ele já não sentou no trono, mas já estava sendo ungido a rei para sentar no trono. Aqui Satanás quer fazer um tipo de uma imitação ao lado oposto. Ele já é um rei que já está ordenado a reinar no período da tribulação, da grande tribulação da ira de Deus, do reinado da besta. Mas só que ele não se assentou ainda. Então qual que é o plano dele? Abrir caminho. Como João Batista foi o pregoeiro da justiça, abrindo caminho para a vinda do Messias, Satanás tem o oposto, com oposição contra a palavra. Através do seu engano, das suas estratégias, do seu espírito, abrir caminho para que o seu cenário, um cenário para que o seu trono se estabeleça. E como que ele está fazendo isso? Ele vem vitorioso para vencer. Ele faz a perseguição contra o Evangelho de Jesus. E uma das interpretações desse cavalo é o espírito enganador, as seitas e heresias. Porque olha o que João diz: filhinhos, é já a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, mas muito se tem feito como anticristo, e qual sabemos que é já a última hora. Então, uma das interpretações desse cavalo branco, ele vem perseguindo, ele vem com desejo de vitória. Lembrando que esse cavalo branco, ele usou o Império Romano com seita, com heresia, com perseguição, um tipo de anticristo. Olha que João falou assim, como vocês ouvissem que vem a besta do Apocalipse, a última de todas, mas muito se tem feito como ela. E também,
Como ela? Com as suas atitudes carnais. Aí no verso 27 ele fala: quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Senhor? No mesmo capítulo de 1 João 2, agora verso 22. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Senhor? Esse é o anticristo. Então, um outro tipo de anticristos, que não é a besta do Apocalipse, mas são um protótipo dela. As seitas heresias que negavam o sacrifício vivo de Jesus. Então ele vinha batalhando, como ele já tem a coroa para reinar em carne, mas ele não encarnou em carne na terra ainda. Mas o seu espírito já atua, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2,8. O mistério da injustiça já opera. O que é o mistério? Um enigma, um algo obscuro, oculto, que está bem guardado, não se manifestou em carne. O rei final do império da besta. Mas o seu espírito já está atuando através dos falsos profetas, das heresias, das seitas, do ecumenismo, do imperador romano, das coisas que são. Agora, as coisas futuras. Tivemos séculos passados 2 guerras mundiais através do nazismo de Hitler, da antiga Rússia, da União Soviética, e também falsos profetas que perseguiram verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus, como lá na Suíça, que tinha um país, tinha um estado protestante, mas alguns deles, alguns contemporâneos de Martinho Lutero, pregador de Martinho Lutero, começaram no espírito, mas terminaram na carne. Porque dentro daquelas protestantes surgiram homens e mulheres de Deus humildes, simples, pessoas que queriam viver uma vida separada do mundo, pessoas pacíficas, homens e mulheres de Deus pacíficos, que pregavam dizendo que não podia usar nem armas, e começaram a pregar contra o batismo de crianças, contra o batismo de aspersão, seguindo o mesmo ritmo que Jesus ensinou quando João Batista viu: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como Paulo falou: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, imitando a Cristo em tudo. Porque em Antioquia, pela primeira vez, os apóstolos foram chamados de cristão, porque seguiu o mesmo padrão bíblico de Jesus. Porque sem mim nada podereis fazer. Então esses homens de Deus, aleluia, naquele estado protestante da Suíça, começaram a pregar contra essas ideologias, essas teologias satânicas. Louvado-se a Deus, de batismo de criança, e eles começaram a batizar como Jesus batizou no Rio Jordão, que ali manifestou, espiritualmente falando, a trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho através de Jesus, o Espírito Santo como uma pomba, e a voz de Deus falando: esse é meu Filho amado, a quem me comprazo. Então esses crentes fiéis também, louvado-se a Deus, foram taxados de herege por seguir esse mesmo batismo de Jesus. Aleluia! Foram taxados de herege. E devido à perseguição, à falsidade de falsos profetas que se prevaricaram, se apostataram, promoveram grandes perseguições a esses crentes fiéis. E eles foram esquartejados vivos, porque, segundo o governo da época, daquele estado, decretou a morte deles. E esses supostos homens dizendo que era profeta de Deus, dizendo que veio trazer o avivamento, falso avivamento, estava matando eles. É onde que Jesus ensinou que nós devemos matar a pessoa, mesmo que se fosse herege. Que eles não eram herege, aqueles irmãos, aleluia, que pregava as escrituras, que eram homens pacíficos, dizendo que a igreja tinha que ser perseguida mesmo, porque a igreja ser perseguida é um cumprimento profético. Então gerou perseguição tanto do tempo da idolatria, como esses crentes ateístas disfarçados de cristão da época, que perseguiam aqueles humildes irmãos, que eram separados do mundo, que viviam na santificação com o Senhor no corpo, alma e espírito. E até muitos pastores em nosso meio, nesse ano, pregou exaltando esses tipos de pregadores, e muitos aplaudindo, porque o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Então tudo isso
É um engano de Satanás. Então, ali aqueles crentes foram mortos pelo poder, pelo amor ao Evangelho. Louvado seja Deus. E onde que Jesus ensinou que mesmo sendo cristão nós temos que matar alguém? O que Jesus ensinou lá para os apóstolos em Samaria? Quando Samaria rejeitou Jesus, um dos apóstolos disse: Senhor, manda fogo do céu descer para que destruam eles. Jesus falou assim: não, eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvá-los. Tá vendo? Diante das perseguições, eles sofriam calados. Então agora, esse engano desse falso evangelho que vem vitorioso para vencer, já com a coroa, que ele é um rei decretado, porque a Bíblia fala que a besta vai reinar. Ela já tem uma coroa. Só não reinou em carne, mas há protótipo dela, um cenário mundial abrindo o caminho para ela. E durante esses tempos de agora também, através da união do engano das nações, a falsa paz, tudo isso é um cumprimento profético. E esse selo sendo aberto no princípio das dores, os primeiros selos. Então aqui, Jesus está explicando. Não é porque é branco que é evangelho, não. Porque a música fala evangelho, que ele vem vitorioso para vencer. Não, o evangelho já é vencedor. Olha que Paulo diz aos Colossenses, me falhou a memória. Louvado-se a Deus, que eis que vos chega a vós com o evangelho pregado em todo o mundo. A palavra não coexiste somente, o evangelho não coexiste somente em palavras humanas, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Jesus falou: nessa pedra edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o evangelho já é vencedor. Ele não sai vitorioso para vencer, ele já é vencedor. E a igreja nunca precisou de reforma, é que o povo é rebelde mesmo. Porque nosso Jesus não muda, o homem pode mudar, mas Jesus não muda. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Glória a Jesus. Então está aí o espírito do anticristo, protótipo dele, o qual já está no mundo. Olha o que diz, louvado seja Deus, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Que muitos ficam achando que o branco é pureza. O que Paulo diz aos coríntios, já exortando o povo de Deus a não se deixar levar pelo engano de Satanás. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 11, verso 13. Presta atenção. Glória a Jesus. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é por muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Tá vendo? Cuidado com o falso evangelho, que parece ser de luz, parece ser verdade, mas não é. Que se capaz enganaria até os escolhidos. Então nós devemos provar os espíritos se são de Deus ou se não são. E como que nós vamos provar os espíritos se são de Deus ou se não são? Submetendo a um teste, comparando com os 2000 anos de história da igreja. Por isso que João também pregou, o mesmo João que teve a revelação do Apocalipse, ele disse: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Ou seja, o espírito do falso profeta, o espírito do anticristo, ele não atuou em carne, mas há protótipos deles, usando através da política, de seita, de heresias, no mundo caído dos ímpios, que estão abrindo o caminho para que ele se acenda no seu reino. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste o quê? Já ouviste que vai vir a besta do Apocalipse, que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 João 4, verso 3. Então aqui está a interpretação desse cavalo branco.
Não é o anticristo a besta em carne, ele é o anticristo, mas é o espírito dele. Jesus está mostrando para João quem estava por trás de tudo esses enganos, desde aquela época, e mostrando para nós, revelando para nós agora. Porque é o que a Bíblia diz: bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Tá vendo? Então vocês têm que tomar cuidado. Que tais falsos apóstolos, o espírito do falso profeta, faria tão grandes sinais e prodígios, que se capaz enganaria até os escolhidos. Você vê homens que foram levantados para ser de Deus, sendo enganados por essas interpretações equivocadas e diabólicas, porque por trás dessas teologias satânicas ali, ateísmo, satanismo, tudo que não presta, corrompendo o coração dos homens. Muitos começou no espírito e terminou na carne. Então, através do engano da união das nações, esse espírito do anticristo atua hoje. Do ecumenismo, as religiões pagãs aliançando com religiões cristãs, o ecumenismo, a ideologia de gênero, porque Paulo também diz que todavia o mistério da iniquidade opera, o qual se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus. Então o cavalo branco também atuando, o espírito do anticristo atuando através da ideologia de gênero contra as crianças, maltratando, transformando a mente da criança a crescer com a influência do mundo e do pecado, contra a natureza de Deus, porque a Bíblia diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Da boca da criança sai o perfeito louvor. O espírito do anticristo através do ateísmo, das blasfêmias contra Deus. O ateísmo através, dizendo que o mundo veio do Big Bang, que o homem veio do animal, o macaco. Blasfêmia contra a obra de Deus. O espírito do cavalo branco, que é o espírito do anticristo atuando através do satanismo, do ocultismo, da idolatria, que faz sinais de curas de prodígio. Tá vendo? As apostasias nas igrejas, espíritos enganadores atuando dentro das igrejas, aonde as religiões afros, pagãs, infiltrado dentro da igreja, disfarçado de cristão, barganhas, misticismo, sincretismo religioso. Tá aí. E o mesmo apóstolo João, ele fala acerca disso, porque a seita dos nicolaítas e do gnosticismo e do agnosticismo, que não creia no poder da palavra de Deus, que eles não criam também no Antigo Testamento, também no sacrifício de Jesus, e baseava as suas doutrinas por falsas revelações e falsas visões. Louvado seja Deus, através da seita dos fariseus, perseguindo o povo de Deus, porque a função da besta, do espírito da besta, é sair vitorioso para vencer, para se assentar no trono, através, usando os imperadores do martírio nos dias de hoje, com a morte espiritual na vida de muitos crentes. Por falta de discernimento tem sido destruído. Glória a Deus. E olha o que João diz nas suas cartas, também, em 2 João 1, verso 7. Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Esse tal enganador é o anticristo. Qual o anticristo? Cavalo branco, mas não em carne ainda, mas o espírito dele atuando através dessas heresias também. Então os selos já vêm sendo abertos, por permissão de Deus, porque o engano, porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. É um cumprimento profético, aquela parábola que Jesus falou: deixai que eles cresçam juntos, o joio e o trigo, que no dia da ceifa Jesus vai separar o joio do trigo, o trigo do joio, o bode da ovelha. E a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Por isso também Paulo também prega, dizendo: é mister que haja as heresias,
para que o justo se manifeste. Filipenses 2, verso 15 diz: brilhamos como astro de estrela no meio de uma geração perversa. Porque nós estamos numa batalha, irmãos, contra esse espírito enganador que já vem atuando. E esse espírito faz confusão doutrinária, colocando soberba, contenda, divisão entre os irmãos. Um querendo ser melhor que o outro, sendo que a Bíblia é bem objetiva, simples, mas eficaz. Somente através dela, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então está aí o espírito do anticristo através do cavalo branco. Os irmãos que estão vendo essa pregação pelo Espírito Santo de Deus, através dos enganos, das apostasias, falsos profetas, também, sistema ditador militar, dentro de alguns países da Ásia, da África, Estado Islâmico, perseguindo os cristãos, idolatria, está aí. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Então João teve esse privilégio de ver as coisas que são, as que aconteceram e as que depois desta hão de acontecer. Glória a Deus. Só que hoje há conflitos entre os cristãos. Eu sou pós-tribulacionista, eu sou pré, eu sou mídia, eu sou meso, eu sou milenista, eu sou milenista. Está igual a igreja de Coríntio. Eu sou de Paulo, sou de João, sou de Cefás. Eu sou de Cristo. Aquela divisão. Uma política dentro da igreja. E Paulo exorta eles acerca disso. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem está fazendo isso aqui tudo é Deus. Quem morreu na cruz do Calvário por você? Foi Paulo? Foi João? Foi Jesus. E tem aqueles que dizem ser de Cristo, mas que de uma expressão religiosa, de exaltação, que não diz que não vai obedecer ninguém, não vai obedecer as normas doutrinárias de Jesus na igreja, ele quer seguir o jeito dele, não respeitando o pastor bíblico, eu falo, pastor bíblico, autoridades bíblicas. Está aí o espírito do anticristo, confusão, alianças, e ele vem com arco, com aliança, fazendo aliança com muitos. Muitos estão aliançados com esse mundo, com essas trevas, com esse pecado, com esse engano. Porque muitos só enfatizam que o Espírito Santo é só através das curas, dos milagres, da santificação do corpo. Não é só isso. Você tem que provar as revelações, as profecias, as pregações, a igreja, as letras dos louvores, os ritmos, o estudo das escrituras, até mesmo as Bíblias, porque até as Bíblias de hoje estão sendo modificadas. Estão alterando. Provai se são de Deus ou se não são. Mas como que vocês vão ter o Espírito Santo para distinguir? Sendo humilde, santificando o corpo, alma e espírito. Porque quem tem o Espírito Santo jamais é enganado por um falso profeta. Porque maior o que está em vós do que o que está no mundo, de João. Porque do mundo são e o mundo os ouve. Mas quem não é do mundo é separado, é aquele que Deus diz: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não prendais a um jugo desigual com os infiéis, que sociedade a Cristo com Belial, a luz com as trevas. Portanto, assim diz o Senhor, que concordância a Deus com os ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, se apartei do meio deles. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Esse escárnio que estão fazendo esse místico disfarçado dentro da igreja. Cuidado, irmãos. Pessoas que vão no céu, no inferno, conversar com pessoas que já morreram. Cuidado, isso é antibíblico. Deus rejeitou Saul por causa disso. O diabo enganou ele lá, disfarçado de Samuel. E Deus o rejeitou. Já estava rejeitado por Deus devido ao seu pecado, à sua soberba. Porque um homem que não tem uma direção de Deus, ele é levado por vento de doutrina. E quantos estão se nascendo da igreja? Não, mas lá, irmão, é bíblico, prega contra a vaidade, contra o mundanismo. Mas é o que diz a Bíblia: provai os espíritos, porque se a revelação
as manifestações não têm respaldo com a palavra. É tirado do misticismo, né, das religiões afro, do espiritismo, do kardecismo. Aquele que partiu por Senhor não tem nada mais com esse mundo. E o diabo é estrategista em pegar um versículo e dizer, ó, a verdade está aqui. Ah, mas por que Jesus lá apareceu João, apareceu Elias e Moisés? Você esqueceu que Jesus, ele é o dono da vida? Você esqueceu que Jesus falou para João, eis aqui aquele que foi morto, que tem a chave do inferno e da morte. Jesus ali não está dizendo que nós temos que consultar a morte, ele está fazendo uma demonstração para nós que ele é o dono da vida, ele tem poder de ressuscitar, de tirar a vida e ressuscitar. Deuteronômio 32, 39. Eu mato e faço viver. Eu firo, eu saro. Quem vos escapará das minhas mãos? É isso, meus irmãos. Mas não dá, um versículo desse não dá dogmas doutrinários para você criar novas doutrinas. É diabo. O próprio Satanás usou versículos da Bíblia para tentar Jesus. Mas Jesus, por que ele permitiu ser tentado? Para mostrar para nós que a astúcia de Satanás, como ele é sagaz. Ele não usou os livros do ocultismo, nem das filosofias gregas, usou a própria palavra, mas com a própria palavra, Jesus mostrou que é o Todo-Poderoso. Então, cuidado. E muitos estão sendo enganados por esse cavalo branco com falsas visões, falsas revelações, torturas psicológicas, depressões. Pessoas vivem em caos, com medo. Porque não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, meu irmão, ele que nos convence do pecado, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Você não vive com medo, aterrorizado, que ele te guia. Mas para ter o Espírito Santo, tem que obedecer a palavra. Em tudo, santificação, corpo e alma e espírito. Então tá aí. O cumprimento profético, que muitos só sabem olhar para os cumprimentos proféticos da voz de Jesus, para os sinais externos, mas estão esquecendo dos principais sinais dentro da igreja, onde esse cavalo branco está enganando muitos, que é o espírito do anticristo, não em carne, em pessoa física ainda, mas são protótipos dele através dessas seitas, heresias, falsos profetas, falsas visões, falsas revelações, misticismo, sincretismo, secularismo, pluralismo, sistema ateísta, ecumênico, militar, comunismo. Tudo isso, o mistério da iniquidade tem se aumentado. E o amor por Deus, o amor pela palavra, tem esfriado. Porque o que mais tem dentro das igrejas hoje é o culto antropocêntrico. O culto ao centro do homem. Aonde está o trono de Satanás. Aleluia. É o espírito do engano. É a marca da besta, vai ter a física, literal, quando o anticristo aparecer com seu sinal, a marca. Mas o espírito do anticristo já está marcando muitos na mão e na testa com um sinal espiritual, que é a adoração. E com suas mãos dando posse, autoridade ao seu poder. Mas aqueles que têm o selo de Deus, o poder do Espírito Santo, jamais é enganado por esse espírito mau. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Então João, diante dessas visões, agora no versículo 3, havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma espada, uma grande espada. Essa grande espada também é um sentido figurado, uma força de expressão, que também tem espada que é palavra, mas essa espada aqui é o poder da guerra. Cavalo vermelho compreende sangue, derramamento de sangue, conflitos sociais, guerras militares, guerras urbanas, guerra entre famílias. É o que Jesus falou, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação,
teve já 2 guerras mundiais, onde muitos foram mortos. E não é só guerra militares, guerra no narcotráfico com a polícia com o narcotráfico, pessoas sendo mortas. Guerra também nas igrejas, irmãos contra irmãos, como eu falei aqui no começo, lá com os próprios irmãos lá, mataram os próprios irmãos. E aqueles irmãos que batizavam em água, o falso profeta usado pelo diabo falou assim, que eles gostam de batizar em água, como Jesus, mergulhando, imersão, então vamos matar eles afogados. Foi o que eles fizeram, o contemporâneo da reforma lá da Alemanha. E muitos deles jogou pessoas na fogueira, outros rasgou as cartas de Tiago. E tem pessoas exaltando esses homens. Toda a glória tem que ser dada a Jesus, porque o homem é falho. Mas um desses homens, em meio a um conflito, foi morto. E onde que Jesus nos ensinou que devemos confrontar com ninguém? E matou aqueles simples irmãos. Na Suíça, no estado protestante, próprios católicos e crentes protestantes, matando esses irmãos simples que eram pacíficos, não aceitava armas, não aceitava que a igreja tinha que se aliançar com o Estado, era diferente do mundo, eram pessoas simples, e foram esquartejados vivos, foram martirizados pelos próprios irmãos aqui, guerras, já daquela época, entre os próprios irmãos contra irmão, e diz que os mortos foi tanto naquela época, que ultrapassou as mortes das perseguições do primeiro século dos imperadores romanos contra a igreja primitiva. Já pensou? Hoje as guerras dentro das igrejas, irmão querendo ser melhor do que o irmão, um puxando o tapete do outro, pastor enganando seus membros, mesmo enganando seus pastores, avareza, ganância, a guerra entre família devido à ambição por bens materiais, matadores de aluguel, que contratam para matar o próprio irmão, tio, sobrinho, por causa de herança, por causa de bens materiais. É o que diz a Bíblia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá vendo? É o que está acontecendo. As guerras biológicas, nação contra nação, rumores de guerra, do que Jesus profetizou em Mateus 24, Marcos 13 e São Lucas 21. São Lucas 21 é a interpretação do que Jesus falou em Mateus, que foi escrito por judeus, e Marcos, que foi escrito por romanos e por gregos, e Lucas 21, glória a Deus, que foi já com o avanço da igreja, pregação a todas as tribos, nações e línguas. Então as guerras, está aí, permissão de Deus, devido ao pecado do homem. Como Paulo diz, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus. Porque a ira de Deus é manifestada devido ao pecado do homem. Então aqui são juízes parciais, e Jesus fala diante desses sinais, para a igreja bíblica não se assustar, porque é mistério que aconteça. As guerras, os conflitos, guerras, manifestações, guerras, tiroteios. Está aí, no princípio das dores, desses cavaleiros, que não é na grande tribulação, mas sim no princípio das dores, a interpretação de Mateus 24. Glória a Deus. E diz que tirasse a paz da terra. Aqui a terra não tem paz. Vive em guerra, um contra o outro. Violência, mortes, suicídios. E também compreende a paz, que não tem mais paz nas igrejas. Corrupção, lavagem de dinheiro, falsos profetas, engano, homens enriquecendo às custas dos simples dos membros. Tirou a paz. Irmãos, é tempo difícil onde o justo vai viver pela fé. E conhecido também
um período também de uma grande perseguição contra o povo de Deus, conhecido como o princípio das dores, como diz Jesus. Aleluia. E havendo aberto o selo, o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem ver. Terceiro querubim, terceiro anjo, diz, vem ver. E olheis, eis um cavalo preto, e que o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Louvado seja Deus. Tinha uma balança na mão. E ouviu uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. Quando o terceiro selo aberto por Jesus, cavalo preto, preto compreende trevas, morte, aonde esse cavalo, por permissão de Deus, vinha com a morte e com a fome. De 2016 para cá, foi feita uma pesquisa que mais de 166 milhões de pessoas já morreram de fome. Aleluia. A fome causada com a má alimentação, devido às mudanças climáticas, às guerras químicas, biológicas que danificam as plantações, as misturas nos alimentos, causando muitas enfermidades no povo. E Deus dá uma ordem, não danifique o azeite e o vinho, mas o povo é rebelde devido à ganância, danificando. Então isso é o cavalo preto, com morte, galopeando sobre os 4 cantos da terra. E junto com a fome, vem a peste. Todas as épocas anteriores, séculos anteriores, a humanidade sofreu a peste negra, a febre espanhola, em 1818, me falha a memória agora. Nos dias atuais, o Brasil teve um grande surto da febre amarela, do Zika vírus, do chikungunhas, AIDS, câncer, ebola, matando milhões de pessoas. É um sinal profético que Jesus falou. E surgirão guerra, fome e o que mais? E pestilências. Tá vendo? Pestilências. Tá aí, ó. O cavalo preto. E a crise econômica, a má alimentação e também a falta de emprego. Pessoas muitas vezes estudaram, pagaram curso administrativo e estão desempregados. Pessoas que têm estudo para ser, bem dizer, um homem patrão, está servindo de empregado. É a crise, a fome. Mas o que compreende esse cavalo preto também, que ele está vindo com a fome espiritual, uma grande escassez de fome espiritual. Por quê? O azeite e o vinho, uma força de expressão, uma figura de linguagem, também compreende, meus amados irmãos e irmãs e ouvintes? O vinho é a comunhão, o azeite é a unção de Deus. Se essas duas coisas faltar na igreja, a fome da palavra. E é o que está acontecendo devido à morte do pecado. O pecado está matando muitos crentes, muitos pregadores, muitos pastores, muitos presbíteros, e não tem mais a comunhão com Deus, visão de Deus, autoridade para expulsar os demônios. Devido ao pecado, está vencido pela imoralidade, pelo adultério, pela prostituição, tanto literal como espiritual, paganismo dentro da igreja, ecumenismo, televisão, pluralismo, secularismo. Então isso faz com que o Espírito Santo se retira
e não tem mais unção, não tem mais azeite, e a igreja fica gelada, fria, anêmica, como a igreja de Sardes, tem aparência que está viva, mas está morta. Não tem milagres, não tem curas, tanto literal, mas como a principal, que é pecadores, que estão debaixo da ira de Deus no pecado, já não se converte mais, sendo um cristão fiel a Deus, obediente à tua palavra, porque não há mais comunhão em muitas igrejas, em muitos pastores que só têm só letra, conhecimento que só incha, mas não tem um Espírito Santo para verificar, para convencer. Pessoas entram vazias e voltam vazia. Pessoas até mesmo estão vendo palestras nas igrejas, porque não tem palavra que alimenta, que morre, que mata o pecado, que prega contra o adultério, contra a política, contra o divórcio, contra a televisão, contra a sensualidade, contra a falsidade, a mentira, a inveja. Não vê mais pregação sobre o juízo final, sobre a realidade terrível do inferno, sobre o céu. Não se vê, porque está faltando comunhão, e isso é um cumprimento profético, a apostasia nas igrejas. E a falta de comunhão, o cavalo preto, a morte espiritual, as trevas têm reinado, porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Muita mentira na igreja, muito roubo, lavagem de dinheiro, comércio dentro da igreja. Estamos como Jesus esteve na porta do templo, enfrentando os cambistas. Aleluia. Glória a Deus. Não se vê pregação, não se vê também evangelismo com amor. Pessoas entrar nos hospitais, visitar os lares, as casas. Estão pensando que diáconos estão pensando que é só ajudar na Santa Ceia. Ou como conversei com o irmão, há poucos dias até, ele me falando, com o diácono, na verdade, ele tinha que estar com as chaves, assim, na sua, louvado seja Deus, na sua cinta amarrada. Para quê? Para ajudar, dar banho em mendigo, ajudar pessoas pobres. Vem cá você, ó. Tem as portas da igreja aqui, tem banheiro, tudo aqui. Vem cá, ó. Eu vou cuidar de você. Eu vou fazer essa sua barba. Eu vou cortar esse seu cabelo. Vou te dar uma roupa, dar um banho. E agora você vai ouvir, você vai se alimentar, você vai ouvir a palavra aqui agora. Isso é a função de um verdadeiro também diácono. Não tem mais, como era a igreja primitiva. Então, a fome da palavra não tem mais. Porque faltou a comunhão, porque a soberba tomou conta, a intriga, a picuinha, a inveja. Porque muitos líderes carnais que usurpou o poder, sem a autoridade de Deus, estão usados pelo cavalo branco do espírito do anticristo. Está aí o cumprimento profético. Isso tem que acontecer, infelizmente. E nós só olhar para Jesus. Então, se a comunhão faltar, meu irmão, faltou. Não tem a presença de Deus. Não tem curas literais. Você não vê mais paralítico levantar, cego enxergar, mudo falar. Mas não é só isso. A verdadeira cura é através de uma pregação, a demonstração do Espírito Santo, penetrar no coração do homem e da mulher e fazer dele um bandido, uma prostituta, um ateu. Transformar o coração dele num verdadeiro cristão com seus nomes escritos no livro da vida. E aprender também mesmo diante do sofrimento, aprender a conviver com o sofrimento, porque o cristão também sofre, ele passa por dificuldades também, ele também tem enfermidade, que nem toda enfermidade Jesus vai curar. A conviver com tudo. Então, devido a essa falta de comunhão, não tem essas pregação, tá? A pregação dos falsos profetas anticristos que João falou, porque o cavalo branco está abrindo caminho para reinar no seu reinado em carne, porque algo detém, o Espírito Santo junto com a igreja o detém, porque quando ele manifestar em carne vai dar uma falsa paz,
vai ser um homem de intriga política, carismático, um homem intelectual, fará sinais de prodígio, mas segundo a eficácia e poder de Satanás. Você vê muito deles, só pregam bens materiais, só pregam prosperidade, bênção financeira e não pregam o reino do céu. E quando se apegamos nas coisas dessa vida, somos as pessoas mais miseráveis, diz a Bíblia. Se vós já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são lá do alto. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, isso é evangelho. Então, esses anticristos, usado por esse cavalo branco, já está aí pregando o evangelho falso, da prosperidade, por meio de barganhas, de misticismo, secretismo. Tá aí, ó. Deus é um Deus que prospera sim, mas isso é segundo plano. O primeiro plano é a salvação, conversão da sua alma, regeneração, que trabalha no caráter, na disciplina dos seus membros. Glória a Deus, glória a Jesus. Então aí, meus irmãos e minhas irmãs, está faltando a comunhão. Então, se faltar a comunhão e o azeite, que é o poder do Espírito Santo, acabou a igreja. Acabou. Está morta. E para ela reviver, tem que levantar homens como foi Ezequiel, no vale de osso seco. Deus falou para ele: meus filho do homem, profetiza nesse vale de osso seco. Aí ele fala para o Senhor. Deus pergunta para ele: pode esse vale de osso seco reviver? Tu sabe. E ele diz: então profetiza. Então a mesma coisa somos nós. Diante dessa apostasia, desse caos, dessa fome espiritual também da igreja, desse vale de ossos secos, Deus está falando para nós: pode reviver? Tu sabes, Senhor. Então prega a doutrina. Prega a palavra sem medo. Avante. Há uma bandeira do evangelho a ser fincada, há um reino para avançar na pregação do evangelho. Pregue essa palavra. Isto a tempo e fora de tempo. Repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Prega a palavra, para que esse povo renasça. Ó, como diz Isaías, esse povo só chegará a uma alva com a lei e o testemunho. A lei de Deus, o testemunho da pregação do evangelho. E muitos, Deus também vai purificar no leito, que testemunho é Marte. Muitos vão ter mesmo que morrer em cima de um leito, para Deus purificar e levar. Porque estão brincando com Deus. Nosso Deus é amor, mas também é justiça. Então tá aí, ó. E pestilência, a peste de falso profeta, a peste pestilência de ensinos falsos, e também a pestilência literal, como falei, quando um doutor, um cientista acha uma vacina para a cura daquela enfermidade, surge a 3 a 4 piores. E aonde chega agora? No cavalo amarelo. Glória a Deus. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com fome, com a peste e com as feras da terra. Mais uma vez, Jesus usa uma força de expressão, uma figura de linguagem, uma alegoria nesse versículo para João. E aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei e vi um cavalo amarelo. Amarelo compreende doença, peste. Amarela, aquela coisa, morte. E o que acontece? E o inferno o seguia. O que Jesus disse para João? João, eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou. E eu tenho a chave do inferno e da morte, porque todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Então o próprio Senhor Jesus, devido
a falta de comunhão, a blasfêmia, porque a Bíblia diz, por essas tais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Deus permite que Satanás comece a fazer caos na terra, com a morte. Ele permite que o inferno se irradia sobre a terra devido ao pecado, a imoralidade, a ingratidão do homem, devido ao derramamento de sangue, homicídio e blasfêmia contra o seu nome. Mas isso aqui é um juízo com misericórdia. Porque diante do juízo são derramados, Deus levanta os seus profetas para avisar diante de uma pregação para que todos nós se arrependemos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. E seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra. Quando fala matar a quarta parte da terra, não é só morte literal, não. Morte espiritual. Porque muitos já blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, devido ao seu orgulho, e já estão mortos espiritual. Muitas mortes, se você for pensar dos tempos que esses cavalos vêm galopando até o dia de hoje, BNG já passou disso. Então aqui uma figura de linguagem, uma força de expressão, porque o Apocalipse, alguns textos dele, nem todos são literais, são alegóricos, uma figura de linguagem, uma força de expressão, para demonstrar uma parábola, para que nós possamos entender literalmente como que é a agressividade do terror que é os juízos do Apocalipse. Glória a Deus. Com a terra com a espada. Aqui, ó, esse cavalo amarelo já tudo junto agora, com a espada, guerras. E com fome, e com a peste, e com a peste, e com as feras da terra. Por que com a espada? Porque diante de nós falamos das pestes anterior, peste negra, febre espanhola, zika vírus, febre amarela, chikungunhas, câncer, AIDS, mas cada um dessas pestilências, o Deus abriu a mente do homem para que fizesse uma vacina para combater esses vírus, a ebola. Mas agora surge outros, porque também com a intensidade dos sinais, que o tempo se aproxima, o fim da volta de Jesus, isso tem a se intensificar. Então agora surgiu aí o coronavírus. E por que com a espada? Porque é permissão de Deus, porque através disso pode explodir uma guerra. Porque o cientista do mal, devido às guerras biológicas, as autoridades poderão descobrir que esse vírus é um cumprimento profético, mas também foi irradiado devido cientista do mal, algo oculto, guerras biológicas, redução populacional. Tudo isso é um cenário mundial para a ascensão do anticristo. Então, através da descoberta desses assassinatos de homens usados pelo diabo, pode explodir uma guerra. E através dessa guerra, através dessa crise, vai vir fome, onde pessoas vão ter dinheiro, mas não vai ter o que comprar, porque devido às pestilências, às armas biológicas, as plantações, os alimentos serão danificados, serão envenenados, as plantas não vão ter força para produzir os seus frutos. É o princípio das dores, mas ainda não é o fim. E o que acontece? E foi-lhe dado poder para matar a parte da terra com a espada e com a fome e com a peste e com as feras da terra. E com a peste e com as feras da terra. Porque a peste, você está vendo aí, depois desse corona pode vir até outros piores. Guerras. E quem são essas feras da terra? Por que fera? É uma figura de linguagem também, uma força de expressão, uma alegoria.
Fera aqui é terion, é besta. O que João diz lá? Filhinhos, é já a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, a besta do Apocalipse, mas muitos têm feito como bestas. Terion, monstro, homens maldosos, como foi os imperadores Hitler, Mao Tse Tung, Stalin. E nos dias de hoje, por que está surgindo também essa peste? É um cumprimento profético, mas por trás desse cumprimento profético é outro cumprimento profético através das guerras. E o que vem as guerras? As armas biológicas, onde esses presidentes ateus, satanistas, ateísta, promove bombas nucleares e começa a soltar em mares, começa a expor as suas armas, explodindo, e essa radiação dessas armas começa a se espalhar pelo ar, trazendo mais e mais peste. Então esses são as feras da terra, o homem mau, o homem terion, o homem monstro usado pelo diabo. Mas por que isso? Pela permissão de Deus, como está escrito em Romanos 1:26, é só vocês ler lá. As feras da terra, está aí, os demônios. E olha, meus irmãos, daqui para frente, do capítulo 8 a seguir, o toque das trombetas, esses cavalos não saem não, eles se juntam tudinho com as legiões dos demônios, fazendo mais desastre. Glória a Jesus. Mas isso aqui será nos próximos capítulos. Aleluia. Então, meus irmãos, diante dessa pregação, que o Espírito Santo de Deus, ele está abrindo nossos olhos, que eu não prego aqui baseado por escola teológica, por A, B, pós, pré, mid, não, eu prego pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Deus está falando para vocês, para nós, vamos se consertar com Jesus. Porque isso é inevitável. Isso tem que acontecer. Isso é um cumprimento profético. Jesus diz, quando ver essas coisas acontecer, olhai para cima, erguei vossas cabeças, e a vossa redenção está próxima. Os próximos selos, aleluia, que são abertos, são iminentes. Nós começamos a compreender com as coisas acontecendo, será de mais e mais pragas e desastres naturais, terremotos, mudanças climáticas, mortes, porque tem que acontecer. Mas, irmãos, vocês não devem temer, porque maior é Deus que está em nós. Você tem que temer a morte espiritual, porque quando você morre não acaba não, vem a eternidade. E como está a sua vida diante de Deus? Se você morrer agora, para onde que você vai? Como está? Porque a Bíblia diz, o homem examina a si mesmo. Como está a sua vida diante de Deus como cristão? Você que está no mundo do pecado, se converta. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você morrer nessa situação de pecado, sem arrependimento, você não está lavado e remido pelo sangue de Jesus, é condenação a você. Quem fala não é eu, mas sim a Bíblia. Paulo pregou que os afeminados, os beberrões, os adúlteros não herdarão o reino do céu. E se não herdar o reino do céu, só pode ir para o inferno, que não tem outro lugar. Porque Salmos 9:17 diz, aos ímpios e às nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Então a eternidade do inferno, do Hades, e depois o lago de fogo, depois do juízo final, não se compara com esse sofrimento da terra, não. É pior, porque lá lá é prisão eterna. Não tem habeas corpus. Lá você pede, lá não tem morte, você já está morto na carne, mas o seu espírito vive ali sofrendo eternamente. Aí lá você vai se arrepender, como aconteceu com o rico, querendo mais oportunidade e não tinha. Então Jesus está dando a oportunidade hoje, porque o homem determinado morreu uma só vez. Depois disso é o juízo. Então esses juízos que estão caindo sobre a terra, é um juízo com misericórdia. Mas breve vai vir o juízo global. E quando esse juízo global vir no capítulo 8, fala sobre o 7º selo, que fez silêncio no céu por quase meia hora. É o momento do arrebatamento da igreja, que ninguém sabe nem o dia nem a hora.
que os anjos do Senhor recebem as ordens para tocar as trombetas, e o povo de Deus é arrebatado, os mortos ressuscitarão primeiro, e o povo de Deus é arrebatado e herdarão as bodas do Cordeiro, e vão ter festa no céu. Enquanto isso, o inferno na terra. E depois, lá no capítulo 19, vou resumir um pouco, Jesus vem com toda a sua igreja, vai fazer guerra contra o dragão, a besta e o falso profeta. Aleluia. Mas isso serão nos próximos capítulos da pregação. Porque isso tem base bíblica que Jesus diz em Judas 1,14, como profetizou Enoque, que vem ele com todos os seus santos. E também Mateus 25, que a porta se fechou e as virgens prudentes entraram para as bodas. E no Apocalipse 19, verso 9, fala: bem-aventurado aqueles que têm parte das bodas. Então, meu irmão e minha irmã, e o outro selo aberto é as almas que estão no paraíso, debaixo do trono de Deus, servindo a Deus, esperando o dia da ressurreição, do arrebatamento, onde será corpo e alma e herdarão a eternidade. Mas aqueles que não aceitar Jesus, não tiver uma vida com Deus transformada, será Hades, e depois do Hades, o lago de fogo, que está lacrado, lá não tem ninguém, quem vai inaugurar lá vai ser o falso profeta, a besta. Aí depois do julgamento, será lançado eternamente naquele lugar de tormento. Mas para que você entre no reino celestial, se entregue a Jesus. É o diabo que te engana com as compulsões da carne, com a promiscuidade sexual, com as coisas mundanas, ímpias, com a mentira, com a falsidade, essa falsa alegria do mundo. Aleluia! Para que você seja condenado. Mas se você deixar o Espírito Santo fazer morada no seu coração, você não precisa ter medo dos cavaleiros do Apocalipse, nem dos sinais cataclísmicos. Você olhar para esses sinais, vocês não vão se assustar. Vocês vão se alegrar e se preparar e orar e pregar para aqueles que estão cegos pelo Deus desse século, Satanás, para que a luz do Evangelho resplandeça para ele. E através do seu testemunho da transformação de Deus na sua vida, a alma ser convertida para o reino da glória. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mais um dia Deus falou conosco. E continua falando ainda mais. Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guarda as palavras desta profecia e as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.